Jornalismo da TV na internet. Programa Sérgio Cruz, meio-dia, na viamorenatv.com. Deputado, como é que a CPI chegou ao Giza? Sérgio, primeiro, prazer falar contigo, com toda a sua equipe. Esses 6 meses de investigação que nós fizemos sobre a saúde no Estado de uma maneira geral, nos trouxeram uma série de denúncias, tomamos conhecimento de uma série de ocorrências, não só em Campo Grande, como em todo o Estado. Nós criamos um e-mail em que as pessoas podiam falar diretamente conosco, criamos fanpage nas redes sociais, 0800, fizemos todas as formas de interlocução com a sociedade. Era nosso intuito desde o início que tivesse o máximo de participação popular para que nós pudéssemos fazer com que a CPI tivesse força mesmo, ganhasse a força e o apoio das ruas para poder surtir os efeitos que nós almejávamos. Dentre essa participação popular, principalmente via e-mail, uma das mais frequentes foi exatamente com relação ao Giza, a esse sistema que foi adquirido aqui em Campo Grande na gestão anterior, de 10 milhões de reais, como você frisou, e que até hoje não aconteceu nada. Quando nós recebemos as primeiras informações a respeito do contrato, a respeito do processo de licitação, nós começamos a perceber as irregularidades que continham essa documentação. E com base nisso, nós fomos nos aprofundando nessa investigação. Nós deslocamos técnicos que nos assessoraram na CPI para São Paulo, nós fizemos levantamentos sobre os documentos que foram apresentados aqui em Campo Grande, em cartórios aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro, fomos periciar assinaturas, fomos fazer uma investigação profunda mesmo a respeito de todo o processo licitatório, as empresas e as pessoas envolvidas em toda essa aquisição desses serviços da prefeitura, feito pela prefeitura na contratação com a empresa Telemídia. E fomos descobrindo todas as irregularidades que vieram à tona. Chegamos ao ponto de comprovar, por exemplo, que a fiança que foi feita, oferecida pela empresa vencedora da licitação, a Telemídia, o documento, a carta de fiança que garantia que a empresa tinha capacidade, principalmente econômica, para efetuar esse serviço, na verdade é uma farsa. O documento comprova isso, é um documento, uma carta de fiança do Banco dos Estados, que é um banco que foi liquidado em 1957, conforme um ofício remetido a nós pelo Banco Central do Brasil, dizendo que não existe nenhuma instituição financeira no Brasil hoje, desde 1957, que opere com esse nome. Não existe Banco dos Estados no Brasil. Se não existe o Banco dos Estados, como que existe uma carta de fiança do Banco dos Estados? E que foi aceita nesse processo licitatório que fez a aquisição desses serviços por 10 milhões de reais para a Prefeitura Municipal em 2009 que esse contrato foi assinado. Ou seja, tem uma série de irregularidades. A sede da empresa que não existe em São Paulo, estava te mostrando aqui a foto, nós mandamos pessoas lá para verificar, Rua Uruguai 432, no município de Santana do Parnaíba, em São Paulo. Onde que fica? Rua Uruguai é uma rua que tem um lado, algumas casas construídas, são as casas do lado par, com número, lado ímpar com número ímpar, e do lado par, onde deveriam ter as casas, lá no município, as ruas, todas as casas de um lado tem o número par, do outro lado tem o número ímpar, onde deveria ter o lado número par, que é 432, um terreno baldio, não existe nada, nunca foi construído nada nesse lugar. Além disso, uma série de outras irregularidades. A empresa Telemídia, detentora, ganhadora da licitação, é uma empresa que não comprovou no ato da licitação em nenhum momento que ela tinha expertise no desenvolvimento desse sistema que ela vendeu para a Prefeitura de Campo Grande. Ela não tinha até então prestado serviços para nenhuma empresa, isso foi comprovado, nós pedimos que ela nos informasse se à época da licitação ela tinha prestado algum tipo de serviço nesse sentido para alguma outra empresa no nosso país. Não foi apresentada essa documentação porque não existe. Você não consegue entrar num site da empresa Telemídia, por exemplo, para ver lá para quem que ela prestou serviço, quais são os serviços que ela presta, não existe isso.
Então, além de não ter essa expertise, essa experiência para poder executar esse serviço, num determinado momento, depois de um ano praticamente do contrato em andamento, a prefeitura autoriza a Telemídia a fazer uma subcontratação, ou seja, trazer uma outra empresa para desenvolver praticamente 70%, 80% do contrato sob a responsabilidade dela. E a autorização que a prefeitura não poderia ter dado, até porque o convênio que a prefeitura assinou com o Ministério da Saúde, que liberou quase 90% dos recursos para a aquisição desse sistema, proibia que ela fizesse a subcontratação. O próprio contrato original que a prefeitura assinou com a Telemídia proíbe que ela fizesse essa subcontratação. Mais do que isso, a subcontratada, a empresa chamada Alert de Portugal, ela impôs à Telemídia que, ao vender os serviços para ela num preço de R$2 milhões, ela também teria que fazer a manutenção desse sistema na Prefeitura de Campo Grande. E a Prefeitura de Campo Grande aceitou tudo isso. Além dos 10 milhões, teria também a manutenção de R$400 mil por ano para serem pagos pela Prefeitura para a Alert em Portugal, simplesmente para manter um sistema. Agora, diga-se de passagem, o que é mais grave nisso tudo, Sérgio, é que esse sistema todo que a Prefeitura queria fazer como um piloto, como um exemplo para ser seguido no Brasil, acabou sendo um exemplo do que não deve ser feito. Até porque o próprio Ministério da Saúde disponibiliza gratuitamente vários sistemas de gestão da saúde que são utilizados da imensa maioria dos municípios brasileiros. Então, aqui no estado, me parece que tentaram fazer uma coisa nova, não sei qual que era o pretexto de fundo, na verdade, para ser usado como piloto, mas na verdade está sendo usado como exemplo daquilo que não deve ser feito na gestão pública, principalmente na área da saúde. Com relação, deputado, por exemplo, ao desenvolvimento do programa, a Prefeitura fez um contrato para o desenvolvimento de um programa próprio para a Prefeitura Municipal. Aí terminou aceitando licenciar um produto, entendeu? E comprou, né, você falou em R$2 milhões. Tem-se a documentação, tem assim, um contrato nos autos, né, tem o contrato da Alert, da representação aqui do Brasil com Campo Grande e tal, mas a comissão tem ciência de que realmente esse contrato foi quitado, que se a Alert, se a Telemídia pagou, porque tem um contrato, mas eu não vi em lugar nenhum a nota de quitação. A comissão recebeu essa documentação? Embora nós pedimos essa documentação, ela não chegou até nós. No primeiro momento nós tínhamos recebido apenas o contrato da Alert com a Telemídia. Depois nós fizemos uma solicitação pedindo os valores, porque a parte que nós recebemos inicialmente não mostrava os valores desse contrato. Num segundo momento, atenderam o nosso pedido e mandaram a parte do valor, onde falava um anexo do contrato que falava do valor de 2 milhões, que era o valor do contrato, mas também não falava de quitação. Nós reforçamos o pedido pedindo a quitação. Esse pedido, durante o período da investigação, não chegou até nós, por isso que não fez parte do meu voto em separado, principalmente, que foi onde eu abordei essa questão específica do GISA de uma forma mais enfática. Mas você tocou num ponto importante também, pelo fato de que a Prefeitura, quando ela contrata a Telemídia para o desenvolvimento do GISA, nesse contrato, na cláusula número 8.1.11, diz claramente que o código-fonte dos 12 módulos será entregue à Prefeitura. Ou seja, a Prefeitura naquele momento ela estava comprando os serviços, o sistema e a chave do sistema, o código-fonte, que é para poder depois fazer a manutenção e a alteração do programa. Então, a Prefeitura comprou o sistema com o código-fonte, e aí ela permite que entre uma outra empresa, que no contrato dela com a empresa vencedora, ou seja, da Alert com a Telemídia, ela diz expressamente que ela não entrega os códigos-fontes, que ela não vai entregar os códigos-fontes, que é propriedade dela. Ela não está vendendo os códigos-fontes. Então, ela está licenciando. Ela está licenciando. Então, quer dizer, a Prefeitura pagou
para um sistema com o código-fonte, e dentro do próprio contrato ela já estava admitindo receber só o sistema sem o código-fonte. Você sabe que se você vai comprar um sistema informatizado de gestão, ele tem um custo com o código-fonte. Sem o código-fonte, o custo dele é outro. Então, o que parece que para justificar o preço de 10 milhões, foi oferecido à prefeitura um serviço com o código-fonte, por isso que justificava os 10 milhões de reais. Quando você não entrega o código-fonte, isso cai para 2 milhões de reais. Então, durante o processo, a prefeitura aceitou que houvesse essa mudança, né, de não receber o código-fonte, ou seja, a prefeitura aceitou comprar uma coisa e receber outra. Comprar um carro no valor de... comprar uma Ferrari e receber um Fusca. Foi isso na prática o que aconteceu. Gato por lebre. Gato por lebre. Deputado, no decorrer das investigações, a comissão esteve visitando alguns postos onde o serviço, o GISA, né, o alerta teria sido instalado. E parece que não constatou-se que nenhum posto havia o alerta. Havia sim parte do programa desenvolvido pela telemídia, né? E como é que ficou? O ex-prefeito Décio Entrada deu entrevista agora recentemente dizendo que tem pelo menos 20 unidades onde o programa funciona regularmente. A comissão constatou isso durante as investigações? Sérgio, nem os servidores da saúde nas unidades sabem da existência do programa. Isso não sou eu que estou dizendo, qualquer cidadão ir a qualquer posto de saúde, UPA, hospital, em qualquer unidade de saúde do município, ir lá e perguntar sobre o funcionamento do GISA. Nós fizemos visitas em loco, você acompanhou, esteve fazendo cobertura a respeito das nossas visitas. O que mal e porcamente funciona, vamos dizer, em 30% é o sistema de voz, que é um dos itens mais baratos dos 12 módulos que foram comprados pela prefeitura. E que não funciona também porque ele atende. A única parte de funcionamento é que você, quando liga, você é atendido por uma secretária eletrônica. Mas que não encaminha você para lugar nenhum, não marca nenhuma consulta e acaba não resolvendo o problema. Quer dizer, não pode se falar em implantação quando a população percebe. Ele não está falando para ninguém, para o usuário. O usuário percebe que não está acontecendo absolutamente nada, não mudou absolutamente nada com relação à melhoria, que era isso que o GISA prometia, a melhoria do sistema de atendimento, de gestão da saúde, integrando informações de cadastro, de medicamentos, de farmácia, atendimento por voz, marcação de consulta, prontuário, enfim. Nada disso foi desenvolvido, nada disso foi entregue, não tem a integração de todas essas informações e nós acabamos, na verdade, pagando, né, porque esse é um dinheiro de todos nós, da sociedade, por um sistema que não foi implantado, diga-se de passagem, num contrato que foi feito em 2009, nós estamos lá em 2013, 4 anos, indo para o 5º ano depois da assinatura desse contrato e nada de concreto aconteceu, a não ser o pagamento de praticamente 100% desses 10 milhões. Deputado, quer dizer, a comissão terminou não indiciando ninguém, o relator ainda fez uma ameaça velada de que se tivesse que indiciar, teria que indiciar também o prefeito, atual prefeito de Campo Grande. Que culpa tem o prefeito de Campo Grande em toda essa história do GISA? Olha, Sérgio, o que nós investigamos e que concretamente podemos afirmar por conta dos documentos, de tudo que nós levantamos, é que a responsabilidade desse processo 100% da gestão passada. A atual gestão suspendeu absolutamente qualquer gasto, pagamento, antes de se fazer uma investigação profunda a respeito da aquisição desse sistema. Então, o que falar? Falar da gestão, por quê? Porque foi mandado um ofício. No dia 16 de janeiro, a prefeitura mandou um ofício, o prefeito mandou um ofício para o Ministério da Saúde pedindo a prorrogação desse sistema. Nós fomos ouvir o gestor municipal a respeito desse pedido de prorrogação. Ele nos mostrou um outro ofício do dia 10 de janeiro, ou seja, 10 dias depois que tinham assumido a gestão municipal, assinado por uma das gestoras do GISA,
né, da gestão municipal anterior, uma das gestoras, né, que ainda estava na prefeitura até o dia 10 de janeiro, dizendo ao secretário e ao prefeito que era necessário, sob pena de punição no convênio, se pedir a prorrogação daquele contrato. E dizia também que já tinha sido executado em 96% os serviços do GISA. Isso tudo foi reproduzido no ofício que o prefeito mandou para o Ministério da Saúde. Então, veja bem, em seguida, ao perceber que o sistema não funcionava e tomar conta de toda a situação que efetivamente estava acontecendo dentro da Secretaria de Saúde, o prefeito e o secretário de Saúde determinaram a instalação de uma sindicância, que foi feita e que, inclusive, essa sindicância foi remetida para nós na CPI, os documentos, e que traz documentos substanciais, traz o contrato, traz todo o processo licitatório. Esses documentos que eu apresentei para você, todos fazem parte desse processo inteiro primeiro da elaboração do termo de referência, depois do edital, do processo de licitação, da contratação, da subcontratação. Todos esses elementos vieram dentro dessas sindicâncias que foram realizadas pela Prefeitura. Esses documentos chegaram até nós. E também denúncias que nós recebemos por telefone, que nos enviaram cópia de passagem que o secretário de Saúde fez para Portugal, paga pela telemídia, documentos que comprovam viagens feitas em período pré-eleitoral e eleitoral pagas pela telemídia também, de passagens com relatório de voo, com boleto bancário, feitas pelo ex-secretário de Saúde, quando ainda estava em andamento esse contrato que ele mesmo assinou, ou seja, a empresa que efetuou o pagamento dessas passagens aéreas, desses contratos de voo, era a empresa que tinha assinado um contrato com o próprio secretário de 10 milhões de reais. E agora, deputado, como é que fica? Quer dizer, vai terminar em pizza mesmo ou tem o seu voto em separado que terminou sendo rejeitado pela comissão? O que você vai fazer com ele? Eu vou, com certeza, encaminhar o meu voto em separado também, embora não seja o voto oficial, o relatório oficial da comissão, mas eu vou encaminhar o voto. Acho que o Ministério Público tem, dentro do voto, da fundamentação e da justificativa e de todos os documentos que acompanham o voto, as provas documentais que nós temos, o Ministério Público, o DENASUS, a CGU, a Controladoria Geral da União, enfim, todos os órgãos de investigação e controle têm elementos mais do que suficientes para poder aprofundar essas investigações, efetivamente indiciar, oferecer denúncia e, se for o caso, punir e pedir o ressarcimento aos cofres públicos, no caso de comprovada malversação dos recursos, não só do GISA, como também de outras irregularidades que eu apontei no meu voto separado. Obrigado. Muito bem, no relatório do deputado, no voto separado do deputado Amarildo Cruz, ele requer o indiciamento das seguintes pessoas. Isso não foi aprovado, mas ele requereu: Nelson Trade Filho, ex-prefeito de Campo Grande e principal gestor do município; Naim Alfredo Beidum, sócio proprietário da empresa e consórcio que leva o mesmo nome, a Telemídia Tecnologia Internacional, Comércio e Serviços de Informática Limitada; Luiz Henrique Mandetta, ex-secretário de Saúde Municipal e atual deputado federal; Leandro Mazina Martins, ex-secretário municipal de Saúde; Silvia Raquel Bamboquian, chefe da divisão de convênios e gestão responsável pelas liberações dos recursos federais; Maria Cristina Abrão Nachife, coordenadora do Grupo Gestor do Projeto de Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Gestão Integrado de Saúde, o GISA;
João Mitumassa Yamaura, presidente do Instituto Municipal de Tecnologia da Informação, IMTI, e Bertoldo Figueiró Filho, chefe do setor de licitações da Prefeitura Municipal. São esses 8 que foram indiciados. Me parece que desses 8 apenas o ex-prefeito Nelson Trade não prestou depoimento.